Falaremos sobre a justiça de Deus. O nosso muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela atenção, e que Deus possa abrir o nosso entendimento para aprendermos ainda mais a sua boa, santa e agradável palavra. Então vamos lá. Justiça de Deus. O que é a justiça em primeiro lugar? A justiça humana nada mais é que a preservação dos direitos. Ou seja, a preservação de tudo aquilo que está em conformidade com o que é certo. Essa é a justiça humana. No Brasil, por exemplo, a justiça é administrada pelo Poder Judiciário. E o que o Poder Judiciário faz? Ele interpreta e aplica as leis para garantir o direito das pessoas, de cada cidadão, não é? Para vocês terem uma ideia, no Brasil, uma média de 80 mil processos são julgados por dia. Olha só, para você ver como que atua a justiça brasileira. Existem inúmeras varas, e a gente não pode entrar em detalhes aqui por conta do tempo. O que são as varas? As varas são as unidades judiciárias que processam e julgam as ações, tá? O que elas fazem? Elas atuam na justiça brasileira, tá? Nós temos aí tantas varas, como vara da família, vara criminal, vara trabalhista, vara civil, vara da infância, temos também vara da juventude, vara do idoso, etc. Por aí vai. Então, a gente já tem uma noção do que é a justiça e como que a justiça funciona no Brasil. Vamos agora falar à luz da Bíblia, o que é justiça para Deus. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que Deus é justo, tá? Não existe outra definição. Deus é justo. Se Deus é justo, se Deus é santo, então é lógico que ele não é injusto. É lógico que se Deus é santo, ele não é impuro. Eu costumo dizer que a justiça de Deus é inquestionável, tá? A justiça de Deus é invencível, a justiça de Deus é inquestionável, nada muda e nada corrompe Deus. Por isso que um dos seus atributos é a justiça, porque Deus é incorruptível. Não existe ciência, leis, provas, pesquisas, ou homem, não existe nada nesse mundo que anule a justiça de Deus. É isso que a gente tem que ter em mente. Se ele é justo, ele tem um domínio. Fala aí, tudo bem? Me perdoe, gente, que eu tive que parar para atender um aluno. Então vamos lá. Se Deus é justo, então o que Deus nos orienta? Deus nos orienta que sejamos justos. Ele deseja que sejamos justos assim como ele é. Até o dia da grande justiça, do juízo final. Aí você tem se preparado para esse juízo? Não é? Então a gente aprendeu que Deus é justo. Lá em Jó 34, versículo 10, depois você lê, fala da justiça de Deus. Em Zacarias 3, versículo 6, fala da justiça de Deus. Agora, a pergunta é, como Deus faz justiça? Vamos lá. Depois você lê em Apocalipse 19, versículo 11. Só há necessidade de fazer justiça, gente, por causa da existência do mal. Do contrário, não havia necessidade de fazer justiça, porque não haveria pecado, maldade, coisas erradas na face da terra. Então, a existência do mal é a razão para a justiça divina e também para a justiça humana. Para vocês terem uma ideia, desde a rebelião de Lúcifer, Deus vem atuando com justiça sobre o mundo e sobre a sua criação. E ainda bem que temos Ele para fazer justiça por nós, não é? O homem e a mulher lá no Éden eram felizes, não havia necessidade de fazer justiça, porque não tinha pecado, não tinha maldade, não tinha, como diz o dito popular, não tinha parada suja, parada errada. O homem e a mulher eram eternos, toda a criação era eterna, toda a criação era pura, ninguém conhecia o mal, então não precisavam de justiça alguma, ninguém precisava de justiça alguma, mas por causa da queda, eles necessitaram ser justificados por Deus. Depois você lê em Tiago, capítulo 3, versículo 7, eu dar uma paradinha aí no áudio, no vídeo, para você poder ler Tiago, capítulo 3, versículo 7. Deus, ele sempre vai fazer justiça pelo seu poder e pela sua infinita sabedoria, sem necessidade alguma. Preste atenção. Deus faz justiça sem necessidade alguma. Que alguém o ajude, que alguém aprove, ou que alguém entenda a sua justiça. Porque muitos também, por causa da limitação do raciocínio humano, nunca vão entender a justiça de Deus. Então Deus ele não precisa de ninguém
para fazer justiça. Ele faz justiça quando quer, aonde quer e no tempo que ele quer. Então a gente aprendeu como é que Deus ele faz justiça. Agora, como entender a justiça de Deus? É uma outra pergunta que muitas pessoas se fazem. Como entender então a justiça de Deus? Eu sempre falo com meus alunos, e é aí que está uma tarefa muito difícil. Porque para entender a justiça de Deus, você precisa crer nele e obedecer a sua palavra. Do contrário, você não entenderá a justiça de Deus. Não dá para, de forma alguma, entender a justiça de Deus sem você ser justificado por ele por meio da fé. Você não consegue viver os preceitos de Deus sem ser justificado pela fé. E a gente só vai entender a justiça de Deus por meio da fé. A Bíblia sempre vai nos dar orientações. Fala, amigão. Depois você pode conferir com calma. A Bíblia nos dá algumas orientações quanto ao entendimento da justiça de Deus. Gálatas, capítulo 5, versículo 5. Lê lá. 1 João, capítulo 3, versículo 7. Abre e lê. 1 João, capítulo 2, versículo 29. Leia também, para você entender um pouquinho da justiça de Deus. E como que atua a justiça de Deus? Vamos lá? A justiça de Deus atua em toda a terra, em todo ser racional. Preste atenção. A justiça de Deus atua em todo ser racional. Para você entender melhor a justiça de Deus, você precisa se aprofundar no assunto, tá? Lembra que eu falei que é um breve estudo sobre a justiça de Deus. Você precisa se aprofundar. Mas eu vou resumir de alguma forma para você entender de uma vez por todas a justiça de Deus. A justiça de Deus pode ser dividida em 3 formas. Justiça punitiva, quando Deus pune, quando Deus castiga, quando Deus condena. Ah, mas Deus castiga? Sim. Deus fica furioso? Sim. Deus condena? Também. Se você ler a Bíblia, você vai ver lá um retrato de um Deus amoroso, mas também de um Deus furioso. Um retrato de Deus que age com piedade, mas também um retrato de um Deus que age com fogo. Então, existe a justiça punitiva, quando Deus pune, quando Deus castiga, tá? E existe a justiça piedosa. O que é a justiça piedosa? É a justiça que Deus age com misericórdia, apesar da pessoa merecer a punição, apesar da humanidade merecer o castigo, Deus aplica a justiça piedosa, dando escape, dando livramento, oferecendo bondade, oferecendo perdão, uma segunda chance. É uma justiça por amor, uma justiça de fazer o perdão, tá? E existe também a justiça corretiva. O que é a justiça corretiva? Não é um castigo, e sim um ensino, um aperfeiçoamento. Os crentes costumam dizer muito isso. Eu estou na prova, né? Eu estou passando aí pela moenda. Mas é justamente uma correção de Deus, um ensino de Deus para que essa pessoa melhore de vida, se aprume com Deus, ande na linha, não é? Então, são esses 3 tipos de justiça. Eu divido a justiça de Deus dessa forma: a justiça punitiva, a justiça piedosa e a justiça corretiva, tá? Eu quero a justiça piedosa e a corretiva. Espero não receber a justiça punitiva. Aliás, aqueles que não crerem na sua palavra receberão a justiça punitiva, o castigo e o lago de fogo eterno. Deus, preste atenção nisso agora. Deus deseja que pratiquemos a sua justiça. Como filhos de Deus, tanto você quanto eu, quanto os homens de Deus, as mulheres de Deus, devem praticar a sua justiça. Obedecendo a quê? Obedecendo os seus mandamentos, tá? Você deve praticar a justiça de Deus obedecendo os seus mandamentos, pedindo a Ele direção, discernimento, orientação, sabedoria, para você aplicar e exercer essa justiça todos os dias. Toda pessoa que pratica a justiça de Deus vive de maneira melhor, tá? Você pode ter certeza, todos aqueles que andam e velam pela justiça de Deus vivem muito melhor do que aqueles que cometem maldade ou pessoas que têm um caráter injusto. As pessoas que praticam a justiça de Deus dão fruto, são mais felizes, além de garantir a salvação eterna, que é um dos melhores benefícios e recompensas da justiça de Deus. Jesus também cumpriu a justiça de Deus. É um outro tópico que eu queria compartilhar com vocês. Quando o homem e a mulher se contaminam lá no Éden, né, se contaminam com o mal lá no Éden, Deus, para livrá-los da condenação, traça um plano divino. Para quê? Para fazer justiça sobre eles. Lembra que eu falei ainda agora?
A justiça, ela passou a existir após a queda, com o pecado, com a maldade. Então, quando o homem e a mulher se contaminam, Deus se vê na obrigação de fazer justiça sobre o homem e a mulher. Então, o que ele faz? Ele envia seu filho para cumprir todos os seus planos, para fazer justiça sobre o homem, para quê? Para dar ao homem e à mulher uma segunda chance de volta para Deus. Então, se você analisar bem, Deus ele aplicou aí as três justiças: a justiça punitiva, a justiça corretiva e a justiça piedosa. Todas as três justiças foram aplicadas sobre o homem através de Jesus Cristo, tá? A justiça de Deus virá sobre toda a terra, e eu finalizo aqui, tá? Para a gente não alongar demais aí. A justiça de Deus virá sobre a terra, toda a terra, gente. É isso que a gente, como servos de Deus, temos que entender. Que haverá o dia do juízo final. Tão logo, em breve, o juízo final acontecerá. E virá sobre Satanás e sobre toda a raça humana. E ninguém, absolutamente ninguém, escapará do juízo final. Então, a justiça de Deus será exercida de forma implacável sobre a terra. Deus tem dado tempo para o arrependimento, para o conserto. Deus tem dado tempo para a gente aderir à justiça piedosa, aderir à justiça corretiva, aderir à justiça punitiva, mas chegará um dia que essa justiça fará separação entre o bem e o mal de uma vez por todas. Então, Deus está dando tempo para que nós venhamos ser pessoas justas, largar as práticas erradas do velho homem e viver uma vida reta com Deus, porque no dia do juízo final não haverá mais tempo para arrependimento. Eu costumo dizer que o martelo de Deus entrará em ação para julgar toda a terra. Eu espero que com esse estudo você tenha aprendido mais um pouquinho sobre a justiça de Deus e que Ele possa fazer justiça sobre a sua vida, sobre os seus caminhos, e que você possa viver justo como justo Ele é. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.